Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos ver determinantes, cálculos determinantes a partir do Teorema de Jacob. Se liga aí então. Vamos lá, vamos começar essa ideia através de um exercício aqui. Então, ó, calcule e compare os determinantes dessas duas matrizes aqui. E a partir desse exercício a gente vai definir o Teorema de Jacob, tá? Então vamos lá, eu quero calcular o determinante de A. O determinante de A é igual a 4, 2, colocando sempre o determinante em barras. E aí, o produto da diagonal principal, né? Quando é 2 por 2, produto da diagonal principal, 28, menos o produto da diagonal secundária. Produto da diagonal secundária, 12. 28 menos 12, 16. Vamos fazer a mesma coisa com o B. Determinante, o det de B, então, agora. Colocando em barras, então eu tenho 4, 6, 2, 4A, 7 mais 6A. Coloquei aqui. Vamos fazer o cálculo. Diagonal principal, produto deles. Então vai ser o 4 que multiplica. Esqueci de pôr o igual aqui. 7 mais 6A. E aí, a outra vai ser a diagonal secundária, lembrando que é sempre menos. Então, vai ser menos o produto de 6, que multiplica 2 mais 4A. Então, aqui nós vamos ter que fazer uma distributiva. Aqui, aqui, aqui e aqui. E aí vamos escrever, então, 4 vezes 7, 28. 4 vezes 6A, mais 24. A. Aqui, menos 6 vezes 2, 12. Menos 6 vezes 4A, menos 24A. Então, aqui eu posso cancelar. Mais 24 menos 24 dá zero, vai embora, cancelo. E ficou, olha só a coincidência, 28 menos 12, que é exatamente o 16, que é o resultado do nosso determinante anterior. E por que que isso aconteceu? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Repara que o que aconteceu na segunda coluna nada mais foi que somar a primeira coluna aqui, ó, tá vendo? E multiplicar esse termo somado por A. Ou seja, eu estou pegando a coluna e estou fazendo uma combinação linear delas. Né? Alguém está sendo uma combinação linear delas. Ou seja, eu estou fazendo uma conta de mais, uma conta de menos, uma multiplicação escalar. Tá? Estou fazendo combinações com ela. Quando acontece isso, tanto faz se é na coluna ou na linha, o determinante não se altera. E é exatamente isso que fala o Teorema de Jacob. Então vamos colocar aqui a escrita do Teorema de Jacob agora, né? O teorema diz o seguinte, deixa eu puxar a caça-texto para cá. Ele fala assim, ó, o determinante não se altera. Quando que ele não vai se alterar? Quando somarmos, né? Quando somamos a uma fila, então aí tanto faz se é linha ou coluna, uma combinação linear. Combinação linear, então estou falando conta de mais, conta de menos, multiplicar por um número escalar, tá? Esses números somados, tá? Porque se você multiplicar uma fila inteira por um número qualquer, eu tenho alteração. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho também, tá? Então eu tenho aí, ó, o determinante não se altera quando somamos a uma fila uma combinação linear de outras filas paralelas. Tá? Esse é o teorema de Jacob. Então, quando somamos em uma fila combinação de outras filas, ele não se altera. Então, o que nós estamos fazendo nesse determinante aqui, né? Nessa matriz?
eu peguei a fila que tinha aqui, e veja que eu somei a primeira fila, ó, a primeira coluna, eu estou somando exatamente ela, multiplicada por A. Estou fazendo uma combinação linear das duas. Isso não vai afetar o determinante, tá? Qual que é a consequência disso? A consequência agora a gente vai ver em alguns exercícios. Vamos ver. Vamos então resolver esse exercício utilizando o teorema de Jacobi. Vamos ver o que vai acontecer com esse determinante. Veja só que é um determinante 3 por 3, você pode calcular da forma que você aprendeu, né? Usando a regra de Sarros lá, rapidinho, duplicando a coluna. Porém, veja que as multiplicações aqui vão dar algo absurdo, né? Vai dar mó trabalheira e depois você vai ter que multiplicar aqui também, vai ter que trocar sinal. Então, qual que é a ideia? Nós vamos usar o teorema de Jacobi que a gente viu para tentar simplificar. Então, eu vou pensar o seguinte, pô, será que eu não posso imaginar alguma coisa que, alguma linha aqui, ou coluna, seja a combinação das outras? E é isso que a gente vai fazer. Então, o que eu posso fazer? Perceba só, eu posso multiplicar uma linha sem alterar ela e descontar na outra. Isso é uma combinação linear. Então, eu vou imaginar o seguinte, eu vou pegar toda essa coluna aqui, e vou imaginar ela multiplicada por menos 1, só que eu não coloco a conta nela. Eu só deixo indicado, eu não vou mudar o sinal de ninguém aqui. Então, se eu pegar ela, multiplicar por menos 1 e somar em alguém, eu não vou alterar o determinante, porque as outras linhas estarão sendo uma combinação linear da primeira. E é essa a ideia que eu vou usar aqui. Se você consegue observar outras formas aqui, você pode fazer também. Então, vou começar o seguinte, vou pegar a primeira linha não, a primeira coluna e vou multiplicar por menos 1 e somar na segunda. Quando eu faço isso, eu não vou ter alteração no determinante. Então, meu determinante vai ficar assim agora, ó. Mantenho a primeira, porque a minha multiplicação, ela vai ser só mentalmente, tá? Eu não vou alterar ela. Eu só estou alterando para poder jogar na outra. E aí, o que eu estou fazendo? Olha só. Multiplico por menos 1 e somo nela. Então, vai ser 75 vezes menos 1, menos 75. Mais 77, 77 menos 75, isso daqui dá 2. 151 vezes menos 1, menos 151. Mais 155, isso daqui está dando 4. 227 vezes menos 1, menos 227. Mais 233, então 227 para 33, 6. E a terceira linha, que é a coluna que eu não fiz nada, mantenho. 78, 159, 237. Não altera o meu determinante. Eu fiz essa linha aqui virar uma combinação linear da primeira com ela. Então, o meu determinante continua sendo o mesmo. Vamos continuar essa mesma lógica, vou continuar aqui embaixo, né? Vamos pegar, fazer a mesma ideia, só que agora eu vou descontar na terceira. Vou simplificar a terceira. Vezes menos 1, multiplicado na terceira agora. E vou somar aqui, ó. Somado na terceira. Vamos lá. Então, agora, eu mantenho a primeira. 151, 227. Mantenho a segunda. 2, 4, 6. E agora, somo na terceira. Então, 75 vezes menos 1, menos 75. Com mais 78, 3. 151 vezes menos 1, menos 151. Com mais 159, vai dar 8. E aqui, 227 vezes menos 1, menos 227, mais 237, 10. Ó, veja que o nosso determinante
Saiu desse daqui para virar esse daqui, que já está mais fácil de calcular o determinante, né? Lembrando, você poderia calcular ele aqui de primeira? Poderia. Porém, as contas aqui ia dar um trabalho extremo. Então, nós simplificamos ele para esse daqui. Calcular esse é equivalente a calcular esse. Só que eu ainda não estou contente, eu quero simplificar ele um pouco mais. Vamos agora mexer um pouco nas linhas, já que a gente já simplificou duas colunas. Vou manter a mesma ideia, só que agora, ao invés de usar o menos 1, eu vou usar menos 2. Veja só o que vai acontecer. Eu vou usar menos 2, vou multiplicar por menos 2 e somar na de baixo. Vou multiplicar a primeira linha toda por menos 2 e somar na de baixo. Então, mantenho a primeira linha, que eu não vou mexer nela. E vamos ver o que com a segunda que vai acontecer. 75 vezes menos 2, menos 150. Menos 150 com mais 151, 1. Olha que beleza, hein? 2 vezes menos 2, menos 4 com mais 4, 0. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 com mais 8, mais 2. Olha como ficou bonitinha essa segunda fila. Fez até aparecer um 0. Isso daí facilita muito o cálculo do nosso determinante, né? E a terceira fila eu vou manter. 6 vezes 10... 6 vezes 10? Não, 6 e 10, né? Vamos continuar com essa lógica? Agora eu vou pegar a primeira e jogar na terceira. Por quanto que vocês acham que é bom multiplicar? Observa só que eu tenho um 2 aqui e um 6 aqui. Da mesma forma que eu fiz esse 4 virar 0, eu vou fazer esse 6 virar 0. Então, eu vou multiplicar por menos 3 e somar na de baixo. Vamos lá. Então, vai ser 175 vezes menos 3, eu vou ter, então, 150, 225 negativo. 225 negativo mais 227, eu vou ficar com um 2 aqui embaixo. Então, aqui embaixo vai ser um 2. Deixa eu repetir as linhas aqui. Fiquei falando e não escrevi. Aqui também, mesma coisa. Tá? Vamos aqui agora. 2 vezes menos 3, menos 6. Com mais 6, 0. 3 vezes menos 3, menos 9. Com mais 10, 1. Gente, olha só então, como que eu simplifiquei o determinante do que era e o que ficou com alguns simples passos. Por mais que você não enxergue todos os passos para deixar o determinante bem simplesinho assim, você faça aquilo que você conseguir enxergar, tá? Vá fazendo tentativas, vá diminuindo do jeito que você conseguir. E agora que eu tenho esse determinante bem simplificado e o valor dele é igual ao meu original, eu vou calcular o determinante dele. Então, aqui no meu rascunho, eu vou para o determinante 3 por 3, tá? Por isso que eu não vou colocar a igualdade lá na frente. Agora é rascunho, porque eu vou fazer a duplicação das colunas, né? Olha só, repeti o determinante, repito as duas colunas. E vamos tomar aqui. Então, o cálculo determinante vai ficar assim, né? Lembre sempre, diagonais principais menos as diagonais secundárias. As diagonais principais vou colocar aqui, ó, 0. Aí eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 2, 8. E aí eu tenho aqui 3 vezes 1 vezes 0, 0. Agora, menos a diagonal secundária. Diagonal secundária. 2 vezes 0 vezes 3, 0. 0 vezes 2 vezes 75, 0. E por último, eu tenho 1 vezes 1 vezes 2, 2. Então, eu fiquei que o cálculo desse determinante é 8 menos 2. Então, isso aqui dá 6. Então, eu vou colocar aqui no meu determinante original, 6. Se esse determinante vale 6,
significa que o determinante da questão também é 6. Letra A, a alternativa que responde à questão. Vamos fazer mais um exercício usando o teorema de Jacob, então. Se o determinante da matriz A é igual a 5, então o determinante da matriz B é igual a... Bom, veja que ele deu essa matriz A. Eu sei o determinante dela. Então, eu vou fazer essa outra matriz ficar próxima dessa matriz A, o máximo possível. Então, vamos lá. Vamos calcular o determinante de B. Vou colocar aqui embaixo, determinante de B. Colocar em barras, então. Vai ficar 3A, 3B, 3C. D mais A, E mais B, F mais C. E na parte de baixo, G menos 2A, H menos 2B e I menos 2C. Puxar um pouquinho mais aqui. Esse é o nosso determinante. Primeira coisa, olha só o que eu consigo observar. Uma das linhas está multiplicada por 3. O que você pode fazer, então, quando está multiplicada por 3? Ó? Consegue observar aqui? As 3 multiplicadas por 3, os 3 elementos. Esse elemento 3 vem para evidência. Então, eu já sei que eu vou pegar esse determinante e multiplicar o final dele por 3. Ó. Coloco ele separado. É como se eu fizesse uma evidência numa expressão. Só que aqui, no determinante, basta ser uma linha ou uma coluna. E aí eu vou ficar assim, ó. A, B, C. E aí, D mais A, E mais B, F mais C. E na de baixo, G menos 2A, H menos 2B e I menos 2C. Vamos começar agora a usar o teorema. Bom, repara que na segunda linha eu tenho uma combinação da primeira. Então, a gente vai multiplicar a primeira por menos 1 e descontar da segunda. Já vai ser suficiente, ó. Vou pegar ela, multiplicar por menos 1 e descontar na primeira. Então, esse descontar, para que eu fique menos A mais A, eu vou somar ela. Vou somar aqui. Vai ficar assim. Vou colocar aqui na frente, vamos ver se vai caber, né? A primeira eu mantenho, A, B, C, vai dar certo. Vamos lá. A vezes menos 1, menos A. Menos A mais A, cancela o A, sobra só o D. B vezes menos 1, menos B. Menos B mais B, cancela o B, sobra só o E. C vezes menos 1, menos C. Com mais C, sobra o F. Então, veja que eu estou tentando fazer esse determinante meu ficar igual ao que eu sei o valor, que é 5. Tá? Embaixo a mesma coisa. Ó. Vou manter porque eu não fiz nada. Então, G menos 2A, H menos 2B e I menos 2C. Né? Apertado aqui porque o professor não deixou espaço. Então, vou colocar um pouquinho mais para cá, só para a gente ver o que vai acontecer. Outra coisa, eu não posso deixar esse 3 para trás, hein? Ó, esse 3 tem que estar lá. Então, vou arrumar aqui e colocar ele nesse espaço. Aqui, então, igual 3 vezes, porque ele vai multiplicar por 3 o que sair ali. Qual que é a ideia agora? Quero sumir com esse menos 2. Espera aí, ele já está negativo aqui. Então, basta se eu pegar o A e somar aqui, já dá certo. Mas só A, não ainda não, porque eu preciso de 2A. Então, eu vou multiplicar por 2 positivo, porque eu não preciso trocar o sinal, porque lá já está negativo. E vou somar na terceira linha. Ou seja, vamos continuar aqui, ó. O determinante A, B, C vai continuar igual. A segunda também, D, E, F. E eu não posso esquecer do 3 aqui, tá? Que esse 3 está multiplicando. E vamos ver o que vai dar, então. 2A vezes 2. 2 com mais 2, eu estou somando aqui, tá? 2A mais menos 2A
vai sobrar só o G. De novo, com o B agora. B vezes 2, 2B. 2B com menos 2B, cancela, sobra só o H. C vezes 2, 2C. Menos 2C, sobra só o I. Olha só a coincidência aqui. Então, o determinante A, B, C, D, E, F, G, H, I é o determinante A, que eu já sei o valor, é 5. Então, isso tudo eu vou trocar por 5. Estava na cara, né, que ia dar isso. 3 vezes 5. Isso daqui é igual a 15. 15 nós temos na alternativa A. Pode ver que ocorreu um erro de digitação. A alternativa era para ser positiva e não negativa. Então, aqui é um 15 positivo, tem um erro de digitação no nosso exercício. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha essa informação. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.